Olá, esse é o podcast Mesa de Barra. Todo mês um episódio diferente sobre os encontros entre arte, dança, diversidade e tudo mais que nos move. Esse episódio é patrocinado por Pinup Poly Studio, Rolling Brand, marca brasileira com peças que vão da dança à praia, e Gaia Poly, a maior fabricante de barras da América Latina. Mesa de Barra! E hoje nós estamos aqui com a Lala Teles, uma presença internacional, então nós estamos chiquérrimas nesse podcast. E eu vou começar pedindo para você se apresentar. Oi, gente. Obrigada pelo convite, primeiro de tudo. Meu nome é Lala Teles, para quem não me conhece. Sei nem o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho 6 anos. Mas vamos lá. Sou cientista política de formação. Nossa, é verdade, eu esqueci disso, eu tinha esquecido. Às vezes até eu esqueço, tudo bem. E professora e dançarina enquanto ofício e, enfim, tudo. Para além disso, sou dona de um estúdio, junto com a Olivia Ortoff, em Portugal, chama La Bunda, meu bebê. E que mais? Já perpassei muitos caminhos assim no pole. Sigo apaixonada. Sinto que ainda move muito meu desejo em muitos lugares. E é isso, tentando entender essa brincadeira. Sim, tudo. E, cara, agora que você falou dessa parte de ser cientista política, fala mais disso. Eu tinha esquecido e quero ouvir mais. Cara, eu entrei na faculdade com 17 anos. E sinto que nosso sistema educacional é muito falho em muitos sentidos, porque não te dá possibilidade de pesquisar seus próprios desejos, suas próprias, sei lá, aspirações na vida enquanto você é adolescente, enquanto um sistema educacional muito voltado para passar no vestibular. E aí eu cheguei com 16, 17 anos, eu não sabia absolutamente nada do que eu gostava, não tinha ainda me enveredado para as artes, enfim, para o corpo. Gostava muito de ler, gostava muito de línguas, minha mãe é professora de línguas, enfim, então sempre gostei. Gostava de política, questões sociais, era meio tretadeira da família. Uhum. E aí, nessa época, eu comecei a ler muito coisa de política. E, inicialmente, eu prestei para Relações Internacionais, um grande clássico de quem não sabe o que fazer. Eu prestei também. Então, aí depois eu queria fazer Letras e Tradução. E coloquei na hora do vestibular para Letras e Tradução. Uhum. E na última hora, troquei para Ciência Política, porque comecei a ler assim, o site da UNB, para quem quer esse curso e tudo mais. Aí tava lá, pessoa que gosta de ler, pessoas que gostam de línguas, pessoas que gostam de questões sociais, políticas, enfim. Falei, talvez seja legal. E aí troquei e passei. E bem quando eu entrei na faculdade, eu entrei no circo também. E foi uma grande revolução solar na minha vida. Eu fiquei completamente psicopata, apaixonada completamente pelo circo. E fui caminhando com as duas coisas juntas. E para mim, não escolheria outra coisa, sinto que foi uma ótima formação pessoal. Me deu, enfim, vivências que eu gostaria de seguir tendo em outras vidas. Mas é isso, profissionalmente eu fui para outro caminho. Aí assim que eu formei, durante o curso também pensei em trocar, pensei em ir para artes cênicas, pensei em ir para educação física. Estava já na monografia, minha mãe só falou, filha, pelo amor de Deus, forma, depois você faz o que você quiser da sua vida. E aí, enfim, Brasília, né? Questões sociais, de algumas pressões assim, eu resolvi terminar. E é isso, é assim que eu formei. Eu já estava numa companhia de circo, Mirabolantes, em Brasília. E segui. Fui e não olhei mais para trás. Mas é isso, gostei muito. Gostaria de ter mais 4 anos da minha vida para estudar, focar em alguma coisa, igual eu tinha mais nova, com muitos privilégios, morando na casa da minha mãe, enfim. Para ser alguma coisa que eu, de fato, me dedico hoje em dia. Mas, enquanto formação pessoal, foi incrível. Eu acho a sua cara. Muito, muito, assim, né? Pelas discussões e tudo que eu vejo. E foi muito, assim, é muito parecida a trajetória e os interesses. Eu tô chocada, porque eu também não sabia disso. Que eu também pensei em fazer letras, também pensei em fazer RI. E eu pensei em fazer psicologia também. Olha só, tá vendo? Quando eu era criança, eu quero fazer psicologia. E também conheci o Poli durante a faculdade. Aí, por acaso, a psicologia também ficou, né? Porque também é um amor muito grande, mas muito parecido.
Legal, amei. Pois é. Porque isso, a gente é muito diverso, a gente não precisa gostar só de uma coisa, né? E eu sinto que a gente vive numa estrutura que te força, assim, a se especializar em uma coisa, e gostar de uma coisa, não pode gostar de outras coisas, e se contradizer, gostar de uma coisa um dia, não gostar de outra, enfim, voltar. Mas é isso, tem interesses diversos. E esse lado político tem super a ver com o polidense também, né? Sim, com tudo. Absolutamente tudo. E falando assim, né, da sua trajetória, eu ia te perguntar como é que tá, né? Agora você se mudou para Portugal há quantos anos mesmo? Vai fazer 2 anos e meio. 2 anos e meio. E como é que tá isso tudo? Por que você resolveu ir para Portugal? Vamos lá, salto no abismo. Quando eu vi, eu tava lá. Acho que foi mesmo a vida encaminhando, sinceramente. Não foi uma decisão 100% consciente. Foi mesmo um salto no abismo, assim, de uma oportunidade que apareceu. Uma das minhas melhores amigas já morava lá, a Oliver Toff. Pandemia, né, gente? Quem não enlouqueceu na pandemia? E eu tava um pouco maluca e resolvi ir para lá para passar 3 meses por outras questões, outras oportunidades que apareceram por lá. Fui, não gostei, falei, vou voltar. E a gente foi almoçar um dia, às 2 TPM, chatíssimas. E a gente, vamos abrir um estúdio? Vamos abrir um estúdio. Do nada. E a gente resolveu abrir, meio como uma janela de oportunidade, que a gente sentia que tinha uma certa demanda pelo que a gente fazia lá, e não tinha muita oferta. Tem outros estúdios lá, de Poli e tudo. Tem uma comunidade formada, só que não dentro do estilo que a gente trabalha. Então é um pouco mais voltado para o poliesporte, enfim. E aí, dentro do que a gente faz, pensando no pole enquanto dança mesmo, priorizando a dança, não tinha muito. E aí a gente resolveu abrir, as coisas foram dando certo muito rápido, de alugar um espaço que seria possível financeiramente, sem capital inicial, porque nenhuma das duas vem de, né, um acesso privilegiado assim. E as coisas foram acontecendo e é isso, resolvi mudar. E tô lá desde então, migrar é babado, mas sinto que o estúdio traz essa âncora, assim, que é importante. Sim, você estava falando, a gente estava conversando antes, né? E você disse que conseguiu criar uma comunidade ali dentro do seu estúdio também, com as alunas, né? Sim, isso para mim é o mais importante, na verdade. Sinto que quando a gente abriu, a gente não tinha muito noção de quanto um espaço pode movimentar dentro de uma comunidade. E é isso, somos 2 imigrantes, 2 brasileiras, dentro de um espaço estrutural de advogados, dentistas, contabilistas. Então já tem um olhar, principalmente no início, tinha um olhar muito enviesado, assim, com muito preconceito estrutural. Sim. Foi mal. O prédio é mais... Sim, tradicional. comercial, cafona, tradicional, enfim. E a gente mobilizou uma rede muito incrível, de pessoas muito incríveis, majoritariamente imigrantes também. E a gente vai sentindo como a comunidade também vai se transformando, porque hoje em dia a gente também tem muito mais demanda de mulheres portuguesas, o que eu acho interessantíssimo, porque sinto que é isso, estamos no país de pessoas portuguesas, então também quero sentir como a gente consegue mobilizar esses afetos de pessoas locais e pessoas queer, enfim, a gente realmente é um ponto de conversa e sociabilização e, não sei, apoio e companhia e diversão e dança e corpo e toda essa questão gigante sobre corpos que se movimentam juntos. Aham. Então, sou completamente apaixonada, Labunda, love you. E é muito bom perceber como pessoas confiam no seu trabalho e como, não sei, como é importante ter espaços assim nos lugares que você ocupa. Sim. Aí eu tava pensando, quando você começou a falar, né, que é um espaço que acolhe também muitos outros imigrantes, tanto do Brasil quanto de outros lugares,
eu fiquei pensando nessa questão, porque é uma experiência de desterritorialização muito grande, né? Você sair do seu país, tá num país novo, se adaptando naquela cultura e buscar um hobby, né? Que é uma coisa muito importante para você se conectar. E às vezes você não tem uma rede, então a sua rede vai se formando através das atividades que você faz. Ou um curso, ou sei lá, no seu trabalho, ou nos seus hobbies. E sei lá, muita gente, pessoas brasileiras, falam: gente, eu fazia pole, eu tava procurando um lugar para fazer, porque é isso, né? Pole dance, tudo viciado. E aí mudei, tava procurando um lugar, não tava achando uma coisa que eu gostasse, ou não tava achando alguma coisa que fosse parecida com o que eu fazia. E aí chega, enfim, gosta, se sente acolhido, é importante. E... ai, não sei. É legal. Criando territórios, né? Dentro desse território que é ali estrangeiro. Eu fico pensando nessas diferenças de cultura, assim. O que você sentiu mais de lá? Vou falar mais especificamente em relação ao pole, porque eu acho que é, enfim, um ponto que a gente está puxando e a gente também não abre muito para outras questões que o leque pode é grande, ser um pouco mais complexo. Eu senti um pouco o que eu sentia no pole em 2011, 12, que foi quando eu comecei. Uma coisa meio mais fechada, uma coisa meio estigmatizada, uma tentativa de se desvincular de um lugar sensual, justamente por tentar marcar esse território de uma atividade respeitada, sabe? Então eu senti um pouco isso, mas também sinto que é isso. Portugal ainda é um país mais conservador, mais tradicional, mais machista, mais homofóbico, mais racista, enfim. Não mais, né? Mas também. Uhum. E então eu sinto que a galera do pole ainda está batalhando esse espaço e esse lugar. E eu sinto que é isso. Aqui no Brasil também tem muitas questões, muitas polêmicas, muitas discussões, mas a gente já achou um lugar que é nosso. Sim. A gente já consegue falar, a gente já consegue pautar a narrativa, a gente já consegue... É isso. Saímos daqui, não sabemos para onde iremos, mas nossa raiz, enquanto dança, enquanto stripper, enquanto atividade que bebeu e beberá do sensual, está muito marcada. Lá sinto que a gente ainda tem que lidar com, sei lá, piadinhas do... faço pole, mas não sou stripper. Sabe? Sim. Ou, sempre quis fazer, mas tinha vergonha, não sabia como era, tinha já uma imagem um pouco estabelecida do que é o pole, aí faz uma aula e fala: nossa, é super diferente do que eu imaginava, sabe? Sim. Então, mas eu também sinto que são processos que vão se desenvolvendo, e assim como eu vi essa trajetória do pole aqui no Brasil mudando muito de cara, eu também consigo ver esse espaço sendo transformado e permeado por outras narrativas por lá também. Mas é isso. Com mais cuidados, porque é uma cultura que não é minha, é um espaço que não é meu, meu também enquanto pessoa que ocupa esse espaço, mas é isso, são camadas mais complexas, eu acho. Eu imagino. Eu estava conversando com algumas pessoas um tempinho atrás e a gente estava falando sobre essa questão da origem. Ainda mais você que estudou, né, ciências políticas, você deve ter pensado muito nisso também, que é sempre uma guerra narrativa, né? Uhum. É claro que a gente pode ir atrás da história e a gente vai atrás da história para ter um embasamento, mas quando a gente está falando sobre de onde veio, para onde vai, a gente está muito firmando uma posição ali, né? Sim. Levantando uma bandeira. E eu percebo que a gente, às vezes, a galera tenta dar uns passinhos atrás para cá, né, no Brasil, mas a gente ainda firma muito o pé. Não, é isso. Porque tem coisas que você tem que firmar. Eu sinto que qualquer área, qualquer questão, tem lugares que você tem que firmar seu ponto e não vamos retroceder. Legal Malacambe, legal Maço Chinês, as coisas, né? Existem, mas Mamãe Stripper está ali, sempre estará, e
não importa o que você acha ou deixa de achar, não é uma questão de é isso que eu acredito, é isso que eu acho, é assim que é, sabe assim? Então, vamos estudar e vamos viver e não só querer criar polêmica. Porque é possível trazer uma aproximação, né? Como é uma atividade que bebe de muitas fontes, a gente consegue aproximar, dependendo de como ela esteja sendo praticada, a gente consegue aproximar de muita coisa. Só que quando a gente olha ali para como a gente pratica hoje e para como a gente, né, como ele foi difundido, não foi desse lado, né? Já se distanciou completamente de uma... você pode realmente pegar... Tem movimentos parecidos com o do Malacambe, tem movimentos parecidos com o do circo, porque são atividades aéreas, né? São atividades que sempre vão conversar entre si. Mas eu acho interessante, assim, você querer recuperar, né, essa narrativa de que, não, então não vem daqui, vem dali. Pra que isso serve? Eu acho que mais do que se perguntar, não, né, é isso porque eu tô fazendo aqui um malabarismo teórico para conseguir vincular, né, a origem, mas eu acho que muito para além disso é pra que eu tô falando dessa maneira. Pra mim é sempre que me interessa mais, por que você tá falando dessa maneira, né? Por que você tá tentando trazer dessa maneira? Concordo com você completamente. E talvez, por exemplo, se eu fosse uma artista de circo que trabalha com mastro chinês, que trabalha, sei lá, com pole, dentro de um contexto muito parecido com mastro chinês, por exemplo. Talvez a minha narrativa fosse um pouco mais por aí, por uma questão de desconhecimento, por uma questão de não trabalhar ou não, sei lá, me vincular com outros aspectos do pole. Mas o que a gente faz, gente, desculpa, não dá, sabe? Não dá para você olhar para frente sem olhar para trás. Isso se reflete em qualquer coisa, né? Para você tentar construir um futuro que seja mais adequado, você tem que olhar para trás e, sei lá, ou honrar ou queimar, sabe assim? E não sei. Muitos preconceitos e muita tentativa de marginalizar sem conhecer também. Sim. Eu li uma coisa esses dias que ficou muito na minha cabeça também, que o oprimido, ele nunca vai conquistar o respeito, né? Que esse respeito que a gente sempre acha que vai vir seguindo as regras de quem oprime, né? Então, a gente vive numa sociedade, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, que sempre tá querendo fazer esses desvios aí pra direita de novo, sempre tá querendo, né, voltar para um passado, voltar para alguma coisa que enfim, que se pretende, né, que era bom ou que, sei lá. Mas, e aí eu acho que às vezes as pessoas caem nesses discursos porque elas querem ser respeitadas, né? Elas caem nessa coisa achando que, não, se eu seguir todas as regras, se eu deixar de sexualizar meu corpo, se eu deixar de ser sensual, eu vou ser respeitada, eu vou, né, conseguir que a minha atividade seja difundida por aí, né, que ela saia desse lugar marginalizado. Só que a gente vê que não é isso. Que por mais que se siga todas as regras ali, uma atividade que está vinculada ao sensual, ao sexo, à sensualidade, ela vai sempre cair nesse estigma, mesmo que você tente higienizar de todas as maneiras, porque eu acho que o sexo, a sensualidade, ele irrompe ali, né? Eu acho que é uma força que ela se impõe. Um moralzinho ali que permeia, e aí talvez um pouco polêmico, mas a putofobia, ela permeia a direita e a esquerda. Sim. Então, aí você chega em lugares de perceber seus próprios preconceitos dentro de esferas políticas completamente diferentes, sabe? E aí, exatamente o que você estava falando, tentar valorizar a sua atividade. Mas por que para valorizar a sua atividade você tem que desvalorizar outras? Sim. Sabe? Enfim. Muitas coisas. A gente acabou caindo nesse assunto, eu juro que eu não tinha programado. É porque é isso, ele vem, né? Ele acaba surgindo. Mas eu lembrei aqui agora também que a gente andou conversando, né, sobre
as aulas, sobre criar para as aulas, sobre sequências, coreografias e sobre a questão da repetição, né? E a gente que trabalha o sensual e gosta de trabalhar, né, com essa parte coreográfica, eu sinto que esse é um ponto assim que sempre volta. É um papo que eu tenho com muitas pessoas e ele sempre volta. E aí, como é que você trabalha lá no seu estúdio? É isso, eu dou aula há 10 anos. Então eu sinto que eu fui... Você vai adaptando e vai transformando, vai vendo o que funciona mais, o que funciona menos. Mas enquanto treino, enquanto pessoa que ensina, eu acho que a repetição ela é essencial. Ponto final. Principalmente para pessoas que querem adentrar um pouco mais na profundeza mesmo da sua própria expressão, de ir para um lugar que não seja, sei lá, puramente um hobby, sabe? Sinto que você precisa se apropriar do que você está fazendo para deixar seu, não só uma reprodução do que você está fazendo. Mas, enfim, o que funciona é porque a gente tem turmas abertas, no sentido de que não são turmas fixas, pessoas podem se agendar nas aulas que elas querem, dependendo do nível. Assim, aqui é Igual assim aqui, também. Né? Igual no Metrópole também, que eu trabalhava, enfim. Então, acaba que você não consegue ter uma turma que você sempre conhece as pessoas que vão, você consegue planejar para essa turma. Então, a gente trabalha com esquema de progressão, repetição de movimentos, enfim, para que todo mundo consiga seguir a mesma estrutura. E para aulas coreográficas é um pouco mais complexo, porque é isso, às vezes você ensina uma parte da coreografia num dia, aí no outro dia vem 2 pessoas que fizeram e 3 que não fizeram, aí você repete, aí as pessoas que já fizeram conseguem ter outra vivência daquilo dentro de uma repetição, pessoas que não fizeram estão aprendendo pela primeira vez. Aí você muda a semana, aí alguém pergunta, vai ser a mesma coreografia na semana que vem? Você fala, sim. Aí na outra semana, a turma tem um esvaziamento. Então, o que eu tenho tentado fazer e tem dado certo, primeiro, 2 coisas. Eu gosto muito de coreografias longas. Eu gosto de aprofundar ali, sei lá, numa pira. Então, geralmente, minhas coreografias ficam um pouco mais longas. Então, geralmente, fazia 2 partes. É uma semana uma parte, outra semana outra parte, a outra semana tentando juntar as 2 coisas. E eu comecei a perceber que tinha vezes que funcionava, tinha vezes que não funcionava. Quando funcionava é quando tinha as mesmas pessoas frequentavam mais. Porque senão fica uma doideira de pessoas que já fizeram a mesma parte 3 vezes, uma pessoa que está aprendendo pela primeira vez. Sim. Então eu tenho trabalhado com sequências mais curtas, às vezes coreográficas, às vezes não. E entrando um pouco mais na brincadeira dos exercícios coreográficos, que eu tenho entrado nessa pira agora. Que é não necessariamente uma coreografia, mas uma pequena estrutura. E aí dentro disso, brincando com, enfim, velocidade, brincando com espacialidade, brincando com a musicalidade, brincando com, sei lá, intenções diferentes. Porque daí eu sinto que as pessoas conseguem se apropriar mais do que estão fazendo e a repetição traz coisas diferentes. Mas para coreografia é difícil. É difícil mesmo. Mas acho que é meio bancar a repetição mesmo. Aqui a gente agora acabou de fazer 2 meses numa coreografia, na aula de rios. E foi o maior tempo que eu já fiquei com uma coreografia. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Então, algumas alunas realmente fizeram a primeira ou a segunda aula e estão até agora repetindo. Mas nesse tempo todo, né? Também trabalhando coreográfico, eu sinto muito que as pessoas às vezes vão cansando, né? Porque novidade realmente é muito legal, né? A gente gosta muito de novidade, é muito natural querer novidade, fazer coisas novas. Só que o que eu sinto também é que às vezes a pessoa já fez 2 aulas, tá um pouco cansada, ainda não tá bom, ainda não tá legal, né? Você vê que a pessoa não tá confortável com aquela movimentação, mas aí ela já quer mudar pra uma coisa nova, já quer fazer uma outra coisa. Eu acho que tem muito do tempo que a gente vive, né?
Estava aqui pensando exatamente isso. E eu acho que isso vai para os dois lados. Eu sinto que com a discussão que a gente estava tendo, depois daquele dia que eu dei uma desabafada no Instagram, a gente começou a conversar, sinto que rolou uma discussões muito legais. Eu comecei também a fazer uma autocrítica, assim, pensando como a minha própria ansiedade atrapalha, às vezes, no processo, sabe? Porque é isso. Aí eu fico, não, vou bancar a repetição, porque eu acho que é importante. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. E aí eu fico meio não querendo frustrar minhas alunas, sabe? Tipo, ai, beleza, então vamos fazer uma coisa nova. Então, às vezes eu me sinto um pouco ansiosa também para entregar uma coisa nova, sabe? Não, eu também fico. E não que não tenha coisas novas na repetição, essa que é a brincadeira. Mas como a gente está sempre estimulado a coisas novas mesmo, assim, o Instagram sempre te dá coisas novas, e movimentos novos, e novas sequências, e novo tudo, a gente não tem muita paciência de tomar para si, assim, essa repetição, enquanto tudo bom? Uma internalização que também te permite criar coisas diferentes. Às vezes eu sinto que eu tô fazendo sempre a mesma coisa, sabe? É um grande circuito, assim, de meu Deus, eu faço a mesma coisa. Mas essa mesma coisa me permite ser de uma forma diferente também nas coisas que eu faço, sabe? Sim. Não sei. É meio... A gente tá repetindo desde que a gente começou a andar, né? Exatamente. Eu morei com o neném, foi assim, um processo que me ensinou muito. Eu bebê num casal de amigos, eu entrei, ela tinha, sei lá, 6 meses, eu saí, ela tava andando, e é aquela coisa, levantar, cair, e rir, e levantar, cair, chorar, levantar, surfar, uma coisa diferente. Mas a gente faz isso, a gente aprende repetindo. Não sei. Então ir achando o caminho, não sei, que faz mais sentido. E não é todo mundo que vai gostar das suas aulas, e tudo bem. Cada pessoa tem um estilo diferente. E é super importante que as pessoas busquem aprender com pessoas que façam sentido para elas. E é isso, você vai achando as pessoas que se interessam mais pelo seu trabalho, pelo seu estilo, pela sua maneira de compartilhar seu conhecimento. Sim. E como lá também funciona com agendamento, você deve ver isso acontecer. Às vezes as pessoas querem fazer muitas aulas, né? Participar de muitas modalidades diferentes. Faz uma aula de coreográfico, mas não, na semana seguinte eu quero fazer uma outra aula de uma outra coisa mais acrobática. Enfim, isso acontece muito aqui. E aí eu sinto também que é isso. Como o polo é um entretenimento, também não dá pra... Às vezes a pessoa quer testar outras coisas, né? Às vezes não é nem sobre a nossa aula. Às vezes realmente, essa semana eu quero testar uma coisa diferente. O dinheiro não é infinito. Exatamente. O tempo não é infinito. Quando a gente era aluna, eu comecei mais ou menos na mesma época, né? No final de 2012. Então, tinha muito menos oferta, né? Muito menos coisas para fazer. E a gente fazia lá as mesmas aulas. Às vezes o coreográfico era junto de uma aula que não era coreográfica. Então, eu sinto que hoje as pessoas também têm mais opções, então a coisa vai se diluindo um pouquinho mais, né? E é legal, porque realmente é uma barra de ferro vertical que te traz infinitas possibilidades, e para você descobrir o que você gosta, você tem que ir experimentando, assim. Eu mesmo passei de um tudo. Do acrobático à stripper, filha. Caminhei. E aí... É isso, é bom experimentar e vivenciar tudo que essa atividade pode te proporcionar. Não sei. Sim. Não, eu também acho. E é isso, às vezes a gente, numa aula completamente diferente, a gente vai descobrir coisas que vão adicionar na nossa dança de uma maneira que a gente nem imaginava, né? Eu sempre falo para as pessoas testarem aulas diferentes também, né? As minhas próprias alunas, façam aulas com outras professoras. Sim, façam super. aulas que não são as minhas, porque às vezes eu tenho também padrões ali, né? De repetição dos meus próprios movimentos, padrões de ensino. Eu gosto muito também de, quando eu tô fazendo aulas de outras pessoas, observar essas nuances, assim, do ensino e da aprendizagem, porque às vezes isso
adiciona demais na nossa dança, muito mais do que num outro momento onde a gente tá efetivamente buscando algo que vai transformar ali o que a gente quer fazer, né? Com certeza. E eu realmente sinto que no início, a gente começou na mesma época, sinto que rolava mais uma corujice, assim, das professoras, do minha aluna, sabe? Uhum. E acho que isso, na real, é péssimo. Acho que tem que fazer aula com várias pessoas, conhecer várias pessoas. Não monogamia de aula. Não monogamia. Vamos lá. Eu adoro fazer aula de todo mundo. Eu amo ser aluna. Sinto que eu aprendo muito enquanto praticante, enquanto professora também. Eu sou absolutamente apaixonada por ensinar. É isso, sou filha de professora. Sinto que isso veio desde muito pequena, assim. Uhum. Uma valorização extrema pelo ensino de coisas que se faz. E quero e busco sempre ser uma professora melhor. E eu acho que você tem que ir bebendo de outras fontes para isso. E não ter uma estrutura muito rígida do que fazer, porque é isso, suas alunas têm necessidades diferentes. Sim. Você não está ensinando para você está ensinando para outras pessoas. Então você tem que ter uma escuta ativa, você tem que ter uma sensibilidade de perceber o que aquela pessoa também quer, precisa, enfim. Então, super importante. Façam várias aulas, se você puder. Sim. Eu tava lembrando agora, a gente tava falando sobre repetição, tem... Ai, gente, todo podcast ela fala. Não vou falar de psicanálise nesse. Ela vai. Aí ela vai. Porque tem uma máxima freudiana que ele diz que repetição não é reprodução. Uhum. E eu acho que isso é, assim, uma máxima que a gente traz para vários pontos, né? A gente tá falando de análise, mas quando a gente fala também tanto de dar aula, de buscar o nosso próprio movimento, ou de criar, tanto para dar aulas quanto para palco. Eu acho tantas coisas novas dentro do meu próprio movimento. Uhum. Sempre, assim, às vezes improvisando a mesma movimentação, mas às vezes tem um braço, uma entrada diferente, uma coisa que você faz ali que já transforma a ideia daquilo, né? Então, para mim, assim, nos últimos anos tem sido buscar coisas novas e buscar coisas novas que estão dentro. Ir fora, né? E beber de fora também. E também olhar para dentro. E você... Posso perguntar? Pode. Posso virar apresentadora? E você sente que tem coisas que se repetem dentro dos seus desejos no pole? Desde que você começou? Ou você sente que isso mudou muito? Eu sinto que mudou completamente com o restinho daquele início. Tá. Com o... Fala mais. Tem uma marca ali, eu acho que sempre esteve. Porque meu movimento realmente mudou muito e a forma de eu enxergar o pole e a dança também mudou muito. Eu sempre quis ir muito pro lado sensual, né? Então isso já estava presente em você desde sempre? Já. Nasceu piranha! Eu amo. Eu saí do armário. Você saiu do armário? Saí do armário. Cara, porque essa questão da sensualidade sempre... Nossa, brilhou muito os meus olhos. Sempre, 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 assim. Desde criança. Eu já acho que eu já contei a história que eu roubava as lingeries da minha mãe. Tudo. Gente, escondido. Porque era isso, aquilo, não sei, totalmente inadequado para uma criança, né? Mas eu acho que as crianças também fazem esses exercícios de, né, querer ser adulto. Uhum. E aí faz parte dos pais ali ir cortar, mas isso sempre esteve muito presente. Acho que a influência, assim, do El Chan também, né? Total, fazer a cobra subir, realmente. Dançar na boquinha da garrafa, mas era isso. Sempre tinha uma coisa ali que era muito forte pra mim. E quando eu encontrei o pole, foi assim, uau, meu Deus, achei aí a minha coisa. Então, a coisa do sensual sempre esteve presente, mas a movimentação, ela foi mudando,
Mas ainda assim, eu ainda vejo que tem uns pontinhos ali que eu olho e falo, caraca, isso tava ali de alguma maneira. Isso é muito legal. Eu não. Eu acho que mudou muito. E o que antes eu ficava, gente, eu não tenho personalidade. E depois eu comecei a perceber que eu realmente, meus desejos, eles se transformam. E eu vou me guiando pelo meu desejo, basicamente. É o legal de se fazer. Então eu entrei no pole muito através do circo, como eu tinha falado antes, eu vim do circo enquanto meu primeiro contato com artes performativas. E eu vi um vídeo no YouTube, como todas as polidenses da primeira e segunda geração, da primeira, sei lá, da Ona que vem ela fazendo uma coisa absurda, uma acrobacia. E eu falei, gente, o que é isso? Incrível. E eu enxerguei absolutamente como um aparelho novo. Eu era aerialista, enfim, mas trabalhava com aéreos. E eu pensei, nossa, incrível, um aparelho novo para explorar novas possibilidades. É isso que eu quero. E aí, comecei muito nessa onda acrobática mesmo, com discurso acrobacia, não dança, bem nesse lugar, assim. E aí comecei a fazer pole em dupla com a Thalita Torres, que a gente também era parceira na mesma companhia, e a gente foi viver o mundo, a carreira IPSF. Eu lembro dessa sua tour. Rolou essa tour IPSF, então regulamento, ginástica olímpica, ali, 2 segundos em cada posição, senão não pontua. E a gente fez toda a historinha, brasileiro, sul-americano, pan-americano, mundial. E aí depois do mundial, pra mim foi tipo assim, cansei. Não tá mais me dando tesão, assim. E aí eu já tinha enveredado um pouco mais pra dança, tava buscando um pouco mais a fluidez nas transições de um movimento pro outro. E aí surgiu Ana Bia e Júlio Peixoto na minha vida. Então, sinto que foi um grande momento transformador de enxergar esse momento que brilhou a dança para mim mesmo. E aí fui enveredando mais pro lado do flow. Fui entrando mais na dança, no flow e tudo mais, e olhava os saltos e falava, gente, extraterrestre. E eu não curtia muito esses símbolos de uma feminilidade, sabe? Meio chapada. Então, não curtia muito salto, não curtia muito cabelo grande, unhas longas, essa coisa meio... esses símbolos meio chapados mesmo. Eu falava, não curto. Gosto de dançar descalço, gosto de movimentar descalço. E aí surgiram pessoas... via Coda, por exemplo. Eu falava, meu Deus, ok, outra coisa. Entendi, fui entendendo outro lugar, assim. E aí fui fazer um workshop da Polina, no Metrópole. Era de salto, eu fui a única que fiz sem salto, mas eu amava a movimentação. Então eu comecei a flertar um pouco com Exotic Flow da época, meio pela movimentação e não pelo salto. E aí, em 2018, eu mudei para São Paulo e me joguei. Falei, cara, comprei um salto, ganhei um salto na verdade de uma aluna, e comecei a brincar, pesquisar, e me apaixonei completamente. E é o que eu mais pesquiso hoje em dia. E mais, assim, em 2020, eu comecei a realmente entrar um pouco mais no lugar da sensualidade, da raiz, das strippers, com todo o rolê das apresentações do Polytheater de 2020. Eu fiz a direção artística das apresentações especiais. Eu queria que a apresentação antes do Classic fosse alguma coisa direcionada para a raiz da categoria, então eu queria que tivesse a ver com as strippers e tudo mais. E uma amiga falou, nossa, tá tendo uma exposição muito legal no IMS de uma fotógrafa e tem uma série que é só sobre strippers norte-americanas, assim, estadunidenses, dos anos 70. Eu falei, legal, vou ver. Eis que conheci Susana Meiselas e tudo mudou na minha vida. Assim, foi assim, um disparador para outro caminho. E comecei, me encantei, me fascinei, fiquei obcecada.
E mudar para Portugal foi muito por isso também, porque surgiu uma oportunidade de trabalhar no strip club. E eu pensei, putz, tá, veio daí, quero beber da fonte, assim, quero entender um pouco mais essa brincadeira. E muitas camadas, muitas questões. Aí você entende outras questões, num lugar muito mais social e não performático. Sim. Mas também sinto que, putz, me cresceu como pessoa e como dançarina e como, sei lá, ser humano, de maneiras que é isso, mudou meu caminho mesmo. Sim. Nossa, pra mim você tava com o salto há muito tempo mais. Não. Eu comecei a treinar mais pro Exotic Generation de 2019. 19. Foi dali. Que daí, é porque eu fico obsessiva, né, com as coisas. O desejo, ele vai me levando para uma obsessão. E aí depois, eu comecei a fazer todas as aulas, do Renas, da Lígia, Sub, Wes. Eu comecei a pesquisar muito com eles. E resolvi que queria participar de um campeonato de novo, porque eu não tinha mais participado desde 2015, que foi quando eu aposentei da PSF. E aí eu, quero participar de um campeonato de novo, mas pelo rolê da comunidade, assim mesmo, de se inserir assim, nesse lugar, de ver outras pessoas, ser vista, entregar uma coisa que você colocou uma intenção naquela apresentação. E é isso, é uma que eu gosto muito. Eu amo essa apresentação também. Amo. Mas é interessante ver que, assim, pra você colou muito bem essa questão do salto, sabe? Sim. Realmente faz parte, assim. Você falou, de repente não tem personalidade. Pra mim, você tem muita personalidade. Muita. Fica bem claro, assim, né? Porque, às vezes, você vê uma pessoa começando a pesquisar uma coisa, mas demora ainda um tempo pra aquilo ali, né? Colar tanto, né? Dá pra ver que é um desejo muito grande. Sim. E é isso, eu sinto que para continuar interessante o desejo ali, tem que ter uma certa brincadeira, sabe? Tem que ser tipo, putz, é um aparelho novo. O salto para mim foi um aparelho novo. Eu sempre gostei de dançar enfim, pesquisar aparelhos. Foi a lira, o tecido, depois o polho. O salto para mim entrou como um novo aparelho, sabe? E que dá muitas possibilidades. E tem uma estética que me atrai muito. E tem muitas possibilidades dentro desse novo aparelho, né? Que você coloca no pé. E não sei. Hoje em dia sinto que estou me encontrando. Nossa, que tudo. E é interessante te ouvir, porque pra mim já veio pelo lado da feminilidade ali. Porque eu sempre fui atrás desses símbolos, porque eu não sei explicar direito, né? Talvez tenha que olhar mais pra minha terapia pra saber o porquê. Mas sempre foram coisas que me chamaram muito a atenção, que eu fui muito atrás. E aí, depois de um tempo, a coisa também foi se modificando e eu comecei a olhar para o salto. Mas o que eu posso fazer para além disso aqui, né? Então, se eu fizer uma coisa um pouco mais para um lado de um contemporâneo, mais estiver de salto, né? Se eu fizer uma coisa que, de repente, vai para um lado um pouco mais estranho, né? Amo. Que vai, né? Que não é essa coisa mais clássica ali, mas também ainda amo essa coisa bem classicona ali, que é o classique das strippers. Então, eu acho que é isso, esses movimentos, assim, do desejo, né? Cada hora a gente tá num ponto. Não, agora eu quero pesquisar isso, agora eu quero pesquisar aquilo. É isso que vai dando ali uma certa interessância pro nosso trabalho também, porque eu não sei, pra mim focar numa coisa, mesma coisa sempre, uma hora eu desvio, uma hora eu vou... não, então talvez já não esteja mais tão interessante, vou pra outra. Mas eu acho que dentro, né, dessa modalidade, que é o salto, que tá há tantos anos também pra mim, eu acho que... Você começou a dançar de salto logo no início também? Eu comecei no Poliesporte também, então 2012... Acho que foi 2014 quando eu fui começar a fazer aula com a Ana Bia. Tudo. E aí eu já comprei um salto, porque eu olhava os vídeos dela e eu ficava assim, gente, eu preciso carcar o chão. Eu olhava assim
E eu não... Ela fazia um monte de coisa bizarra, acrobática, né? Mas o que me chamava a atenção eram esses detalhezinhos do tipo, caraca, ela fez uma ondulação corporal absurda, eu quero muito fazer isso. Eu quero muito ir pro chão e me esfregar no chão do jeito que ela faz. E, nossa... É o que vai dando a liga, né? Isso que mais começou a me interessar também na dança. Né? Tipo, gente, como que você constrói uma liga, assim, entre uma coisa e outra, e você vai tendo uma coerência, e toda a questão da musicalidade também, que me encanta, e gestuais, o detalhe, como que você incorpora o detalhe dentro disso tudo? Pra mim, hoje em dia, essa é a minha busca maior, é o detalhe. E dá pra você colocar isso em qualquer estilo que você dança. Sim. Então, por exemplo, você vê, a Andressa Nirvana foi uma das minhas primeiras professoras. Maravilhosa. Sou completamente apaixonada muito por linda. ela. E ela é muito forte, faz coisas muito acrobáticas. E ao mesmo tempo ela consegue colocar uma liga, uma dança. Enfim, ela também é dançarina profissional desde de outras danças. E aí você vai vendo, tipo, ai, que tesão, sabe? Que tesão ver essa pessoa dançando. Que tesão ver essa pessoa fazendo acrobacia. Então, independe se você tá piranhando ou se você tá acrobatizando. Tipo, ou piranhando, acrobatizando. Ou as duas coisas juntas. Ou nada disso e outra coisa. Mas o detalhe... Ai, sou apaixonada. Exatamente. E eu acho que essa tem sido a minha pira agora, né? Como botar detalhes em coisas que são muito pesadas, né? E aí entra a repetição. Eu vou repetir até aquilo ali tá natural pro meu corpo, até eu conseguir fazer de maneira mais natural, porque aí é que entra o detalhe, né? Não, e aí que entra outros lugares também de expressão, de sentir ali o que você tá fazendo, não fakear o que você tá sentindo, o que você tá fazendo. Não sei. Sim. E principalmente se você tá aprendendo uma coreografia que não é sua, por exemplo. Então aí volta de novo no lugar das aulas. Se eu vou aprender uma coreografia sua, eu tenho que repetir aquilo, primeiro, para entender o que você estava pensando quando você estava fazendo aquela coreografia, porque é uma estrutura sua, é um presente seu que você está me dando, e ao mesmo tempo, como que aquilo pode fazer sentido para mim. Sim. E aí, isso eu falo muito para as minhas alunas, tipo, pega isso que eu tô te presenteando e tenta deixar isso seu. Não é uma questão de mudar tudo, é uma questão de se sentir confortável fazendo isso que você está fazendo. Exatamente. E para isso, não é nem a questão da repetição, é uma questão de tempo. Tempo. As coisas não são imediatas, por mais que a gente queira que elas sejam. Então, você precisa ter um tempo de digerir aquilo, você precisa ter um tempo de sentir no seu corpo, você precisa ter um tempo de talvez entender um jeitinho diferente que te ajude a fazer alguma transição, algum movimento. Você precisa entender como é que você pode relaxar seu rosto enquanto você faz isso. Você precisa entender que é isso, seu rosto, sua expressão é uma coisa que também é treinada, você não nasce expressiva ou inexpressiva. Tem pessoas que são mais expressivas ou inexpressivas, ou têm mais dificuldade para se expressar, porque pessoas são diferentes. Mas isso também é um treino, assim como a gente está, sei lá, treinando nossos músculos, treinando nossa propriocepção, treinando nosso equilíbrio, treinando qualquer coisa. Você também está treinando a sua expressão. E é isso, é tempo. Não, total. E é muito legal você ver depois, né? Você passou uma coreografia, por exemplo, e passou durante um tempo e realmente aquilo foi trabalhado, e ver que cada um tem um estilo ali muito particular, né? E às vezes um detalhe que uma pessoa faz é uma coisa que você olha e fala, nossa, eu não pensaria nisso. Sim, e é uma coisa que eu falo, vão pegar pra mim, tá bom? Exatamente. Eu olhei, amei e quero também. Vou incorporar aqui. Eu aprendo super com os meus alunos, com os meus alunos, com as minhas alunas. Tipo, aprendo super. E eu acho que isso é incrível. Agora mesmo, vou falar de novo dele que eu estou apaixonada. Maciel, eu estou apaixonada por você. Maciel fez minha aula e ele muito rapidamente acessa esse lugar de colocar o dele, sabe? E aí ele fez uma cabecinha, meu amor, que eu falei, olha, quando eu dançar de novo eu quero essa cabecinha pra mim. E isso é um tesão, isso é gostoso. Sim. Sabe? E não é como se todo mundo tem que colocar o seu o tempo inteiro. Às vezes não, às vezes você vai
digerir aquilo. Cada pessoa tem seu tempo também. Cada pessoa tem o seu jeito de aprender. Mas é muito gostoso, dá muito tesão quando você vê uma pessoa que pega e se apropria daquilo. E de uma maneira respeitosa, obviamente. Sim. E se sente, não sei, colocando o seu, sabe? Temperando do jeito que acha que faz sentido pra si. É, muito maravilhoso. Porque aí você vê até numa atividade que tende a uma padronização muito grande, tipo o balé clássico, por exemplo. Ainda assim, quando você vê uma bailarina dançando uma variação ali, vai ser muito diferente de outra bailarina que dança a mesma coisa, né? Que tem os mesmos passos, a mesma ideia toda ali, porque tem esse estilo próprio, né? Tem a sua marca, o seu movimento. Então, eu também gosto muito de olhar. Uma das minhas horas preferidas, assim, em aula é quando eu falo, gente, agora são vocês. Não só porque eu sento e estou cansada, né? Mas também porque dá pra ver essas nuances. Uhum. É muito lindo. E hoje, por acaso, é o último dia dessa coreografia que eu tô te falando que tá há 2 meses. E vamos ver, né? Yay, arrasem. Isso aqui vai ter saído depois, mas tudo bem. Retroativamente. Sigam arrasando. Nossa, Nossa, falei a beça. Achei que eu fosse ficar assim. foi tudo. Obrigada. Tudo. Muito obrigada, Sou apaixonada gatona. por você. Obrigada. Eu também sou por você. Muito obrigada, Lala, pela presença, pela disponibilidade. Muito obrigada a quem ouviu. E para você que ficou até o final, tem cupom de desconto dos nossos patrocinadores. Para garantir a sua barra em casa e os seus lookinhos para dançar ou para praia ou para academia, use o cupom Mesa de Barra no site da Rolling e da Gaia. Um beijo, até a próxima. Mesa de Barra, o podcast do Pinup, é patrocinado por Pinup Poly Studio, Rolling e Gaia Poly. Gravação de vídeo por João Vitor Martins. Edição de vídeo e mixagem de áudio, Ana Zanner. Captação de áudio e design de Laís Ribeiro. Para dúvidas, sugestões ou comentários, envie um e-mail para mediapinup@gmail.com.